como é bom poder reencontrar você para mais um encontro da Semana Especial Primeiro Deus, a Semana de Mordomia Cristã, e nós estamos aprendendo juntos, a partir da Palavra de Deus, sobre este tema tão importante que abrange todas as áreas da nossa vida. Nós começamos estudando o templo, a primeira palavrinha começa com o T aí da mordomia, que aparece também na nossa vinheta, tem a ver inclusive com a cruz de Cristo, também nos lembrando esses T's aí que estamos estudando ao longo da semana. E ontem nós estudamos um pouquinho sobre o tempo. Nós vimos que Deus nos dá de presente 24 horas todos os dias, devemos nos organizar em cada uma dessas horas. E temos um tempo especial também a cada semana que Deus separou para que pudéssemos estar mais próximos dele, o sábado, o sétimo dia da Semana da Criação. Nós já estamos chegando ao terceiro T aqui da nossa série da Mordomia Cristã. Eu gosto sempre de lembrar que essas palavras não são as únicas que resumem o assunto da mordomia cristã, mas elas conseguem abranger de forma mais específica aquilo que nós encontramos como sendo a base da mordomia cristã na Palavra de Deus. O terceiro T, o T que nós vamos estar estudando hoje, são os tesouros. Esse T, ele é muito importante, embora em várias oportunidades ele tenha sido distorcido ao nós estudarmos o tema da mordomia cristã juntos. Talvez você esteja se perguntando aí o porquê que nós precisamos falar sobre os tesouros, abrangendo a vida financeira nossa como mordomos de Deus, como cristãos, como filhos e filhas do nosso Criador. Aliás, para muita gente, esse é o único tema que deveria ou que normalmente é abordado pela mordomia cristã. São as dádivas, as ofertas, os dízimos que nós entregamos a Deus. Para muitas pessoas, mordomia cristã se resume a isso. E nós temos aprendido ao longo dessa semana que essa frase está longe de ser verdadeira. Mas mordomia cristã envolve também finanças. Porque todas as áreas da vida, em todas elas, nós somos convidados a usarmos com sabedoria aquilo que Deus coloca em nossas mãos para administrarmos e assim sermos uma bênção na vida de outras pessoas também. Eu quero ler alguns textos da Bíblia com você e depois compartilhar algumas informações que são importantes na vida prática como cristãos e como cidadãos também em nosso país ou em qualquer contexto onde estejamos. Mas para isso eu quero fazer uma oração e suplicar que o Espírito Santo de Deus nos guie ao nós estudarmos a Bíblia nesse momento. Podemos fazer uma oração? Então vamos lá. Santo Deus, é um privilégio e uma alegria estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, para aprofundarmos o nosso conhecimento sobre a mordomia cristã. Já vimos diversos assuntos importantes e hoje nós vamos avançar na certeza de que o Senhor continua se importando com tudo aquilo que está sob a nossa responsabilidade. Usa-nos, enche-nos com Teu Santo Espírito e que possamos ouvir a Tua voz neste momento, em nome de Jesus. Amém, Pai. O primeiro texto que eu quero ler com você, nesse momento, está no livro de Malaquias. Certamente você já ouviu ou já leu esse texto algumas vezes, ou sozinho ou com a sua família. E eu quero lê-lo para destacar alguns pontos principais deste assunto e depois nós vamos nos concentrar em um aspecto que normalmente tem sido esquecido à luz desse texto que nós vamos ler. A ideia não é esgotarmos o assunto, até porque não temos tempo suficiente para isso, mas é termos um vislumbre daquilo que Deus fala para nós a respeito da mordomia cristã em muitas das áreas da vida, talvez as principais delas nessas 4 palavras que começam com a letra T. Dito isso, nós vamos ler Malaquias capítulo 3 e vamos ler a partir do versículo 6. Olha só o que diz ali, preste atenção e vamos juntos sermos abençoados pela palavra de Deus. Malaquias 3, a partir do verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós me dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus?
Todavia vocês me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu não disse que você já havia ouvido falar sobre esse texto, ou pelo menos sobre o assunto descrito aqui? Talvez alguns estejam pensando: pastor, você me pegou direitinho. Nós estivemos estudando juntos esses últimos 2 dias a respeito da mordomia cristã, mas agora chegou a hora do Senhor pedir dinheiro. Eu já devia imaginar. Será que é disso que fala o texto que nós acabamos de ler? É claro que a mordomia cristã envolve sim os nossos recursos financeiros, porque nós precisamos administrar aquilo que não nos pertence. A palavra de Deus diz no livro de Ageu que Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Deus não precisa de 1 centavo seu, Ele é o dono de tudo. Mas parte desse recurso Ele coloca sob a nossa responsabilidade para que nós administremos. E aí entra a mordomia cristã, quando nós administramos aquilo que não é nosso. Eu não tenho muito tempo para explorar com profundidade todos os conceitos apresentados aqui, mas alguns deles eu preciso salientar. Em primeiro lugar, Deus considera a retenção de dízimos e ofertas como roubo. E eu não sei se você, assim como eu, ao olhar para a Bíblia, entende que Deus condena o roubo como sendo um pecado, a quebra de um mandamento, onde diz: não furtarás. Então essa é a primeira lição importante que nós lemos a partir desse texto. Quando nós retemos dízimos e ofertas, e eu já vou explicar um pouquinho melhor o que significa cada um dos dois, nós estamos roubando a Deus. Talvez você esteja se perguntando: pastor, ou afirmando na sua mente: eu já sabia disso tudo. O senhor não está dizendo nenhuma novidade? Mas é válido nós relembrarmos algumas coisas, porque talvez na sua vida existam momentos em que você passa por alto esse elemento, esse aspecto da palavra de Deus e não torna esse assunto de tamanha importância como ele deveria ser. E isso é um problema. Não porque Deus precisa de dinheiro, não porque a igreja precisa de dinheiro. Deus é quem nos sustenta, não importa se com dinheiro ou sem, Ele faz inclusive chover pão do céu. Mas nós não podemos roubá-lo. Em segundo lugar, no versículo 11 nós não lemos, mas aqui é descrito que ao sermos fiéis, Deus ele vai nos abençoar. E aqui você precisa entender o seguinte: Deus não está dizendo para você fazer uma barganha com Ele. Então você, meu filho, me devolve o seu dízimo, as suas ofertas, e eu vou tornar você um milionário. Isso existe por aí, é a chamada teologia da prosperidade, mas não é bíblico e não é o que Deus está dizendo aqui. O que Deus está dizendo é o seguinte: me coloque em primeiro lugar como uma prova de que você confia em mim e eu vou sustentar você. Por isso que a palavra diz que Deus iria repreender o devorador. Deus não deixaria ou não permitiria que a terra permanecesse estéril ou sem dar os seus frutos. Deus diz que abriria as portas e as janelas do céu para derramar bênção sem medida sobre nós. Deus não está prometendo aqui a prosperidade. Deus está fazendo um convite para que nós provemos que Ele vai nos sustentar como tem feito até aqui. Mas para isso, nós devemos confiar nele de tal maneira que Ele seja o primeiro e o mais importante em nossa vida. Tá certo? Então vamos esclarecer algumas coisas a mais a respeito de dízimos e ofertas. O dízimo na Bíblia e em qualquer outro lugar, por ser uma linguagem matemática, ele tem só um significado: 10%. Não existe dízimo de 11%, não existe dízimo de 9%. Dízimo é 10%. Não é quantidade. Eu preciso pagar um dízimo muito alto. Não existe isso de pagar dízimo. O dízimo pertence a Deus. Nós simplesmente devolvemos como um gesto de que nós estamos reconhecendo que Ele é o dono de tudo. É uma sociedade.
É injusta, é verdade, porque ele que é o soberano da sociedade, ele pede 10% em retorno. Mas é assim que a Bíblia nos orienta a fazer, porque Deus nos pede o mínimo para que nós possamos confiar nele e sermos então sustentados por sua graça. Dízimo é sempre 10%. Mas pastor, do que eu devo dizimar? Algumas pessoas se perguntam isso. Eu dizimo do meu salário bruto ou do meu salário líquido? Eu dizimo de quais tipos de entrada? Será que um presente, uma herança deve ser dizimado? Será que um benefício eu devo dizimar? Nós não temos como olhar para a Bíblia e encontrarmos uma resposta específica para cada questionamento, mas em linhas gerais nós entendemos o seguinte a partir do contexto de mordomia cristã. Tudo aquilo que nós administramos deve ser dizimado, o que está sob a nossa responsabilidade. Talvez você faça parte de uma sociedade com alguém que não tem os mesmos valores que você. E por causa disso você não consegue devolver o dízimo de um valor total que você não administra. Mas na sua sociedade, aquilo que corresponde à sua responsabilidade deve ser dizimado, porque pertence ao Senhor. Essa é uma compreensão que existe à luz do contexto da mordomia cristã. E se você tiver alguma dúvida a respeito disso, você pode compartilhar aqui nos comentários. Ou se pensa de uma forma diferente ou quer compartilhar um texto da Bíblia, fique à vontade. Nós não temos muito tempo para aprofundar nesse aspecto agora, porque eu quero me concentrar um pouquinho mais num outro lado aqui da fidelidade descrita nesse texto de Malaquias. Mas dízimo são 10% daquilo que nós administramos, nós devolvemos isso para Deus. Porém, o texto nos diz que nós devemos ser fiéis a Deus e não roubá-lo nos dízimos e nas ofertas. Existe uma clara diferenciação aqui. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Se o dízimo é estabelecido em 10%, porque esse é o significado da expressão, a 10ª parte, a oferta não tem um valor estipulado ou um percentual estipulado, porque a oferta ela precisa brotar do coração. Deus diz que Ele ama a quem dá com alegria, não é uma obrigação. O dízimo é diferente porque Deus estabeleceu, é uma sociedade que nós temos com Deus ao aceitarmos viver nessa sociedade, onde Ele nos sustenta e nós reconhecemos a sua soberania. Agora, a oferta não, porque a oferta é algo que do meu coração brota espontaneamente. Não existe apenas uma maneira de ofertar ou de demonstrar a gratidão. Eu posso fazer isso cantando um hino, eu posso fazer isso através de uma oração, mas não há melhor maneira de se fazer isso do que entregando uma oferta de gratidão a Deus, porque isso exige sacrifício da nossa parte. É ou não é verdade? Quando aperta no bolso, a coisa é diferente. E quando nos exige sacrifício, aí nós começamos a entender o que o texto de Malaquias está dizendo. Deus diz, me coloque em primeiro lugar e eu vou sustentar você. Deus não está prometendo prosperidade, nem que seremos milionários. Embora não seja errado ter dinheiro, desde que seja conquistado de forma lícita. O que Deus está dizendo é, confia em mim e eu cuido de você. E esse aspecto das ofertas tem sido negligenciado por muitos de nós. Talvez justamente pelo fato de não haver uma orientação determinante em relação a percentual ou quantidade. E as pessoas, por conta disso, acabam não se sentindo responsáveis por entregar a Deus as suas ofertas de gratidão. Mas o texto está dizendo que a oferta ela é tão importante quanto o dízimo. Há um texto lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero ler esse texto com você. Capítulo 16. Versículo 2. Você também já deve ter lido esse texto em algum momento, mas eu quero recapitulá-lo para que a gente possa então compreender um pouquinho mais o porquê que existe essa diferença entre dízimos e ofertas e como é que nós podemos participar deste momento de adoração. 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for.
O contexto aqui era de arrecadação de recursos para abençoar os membros da igreja que moravam em Jerusalém e que estavam passando necessidade. Paulo está em Corinto e ele faz uma sugestão, uma orientação, inspirado por Deus, porque está registrado na Bíblia, que chega até nós com uma orientação muito bonita, que nos ajuda não só no aspecto espiritual, e já eu vou dizer porquê na nossa última parte aqui do encontro de hoje. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: a sua oferta, ela deve ser pensada, planejada e separada de forma sistemática, assim como é o dízimo. Ele dá a sugestão aqui de se fazer isso no primeiro dia da semana. Talvez as pessoas em Corinto recebessem de forma semanal, a maior parte das pessoas recebia de forma diária, pelo trabalho realizado durante o dia. Ele orienta então que a cada início de semana se separasse aquilo que a pessoa estivesse disposta a doar dentro das suas condições. Nós muitas vezes negligenciamos esse aspecto. E talvez você, assim como eu, já tenha passado por alguns momentos onde nos é dada a oportunidade de ofertarmos e começa aquela bateção para ver onde é que está a carteira e o que será que tem na carteira. Nossa, só tem notas grandes, e agora como é que eu vou fazer? E fica aquele constrangimento. Não é esse o propósito da oferta e ela não deve ser entregue desta maneira. Pastor, então é errado ofertar? Não é errado ofertar, mas nós devemos fazer isso com um propósito. Dentro da igreja adventista, você já deve ter visto um envelope como esse, ou como esse, são basicamente a mesma coisa. A diferença é que esse aqui é descartável. A orientação da igreja adventista do sétimo dia é que você coloque a sua oferta sistemática, separada, de acordo com aquilo que você recebe, seja por mês, seja por ano, seja por semana, enfim, e você entregue a sua oferta dentro de um envelope como esse. E aqui eu preciso deixar bem claro mais uma vez, desculpe eu ser repetitivo, não importa o valor. Você pode colocar alguns centavos aqui como oferta, mas você deve fazer isso dentro do envelope. Em primeiro lugar, porque assim você pode ter acesso à transparência da igreja. A igreja tem um sistema de contabilidade, de auditoria muito eficaz. Mas se nós não entregamos a nossa oferta dentro do envelope, a equipe de tesouraria não é vidente e não consegue saber para quem emitir o recibo. Então fica uma oferta que, claro, é recebida e vai para o caixa da igreja para atender as necessidades da igreja, conforme a descrição que aparece no envelope. Você pode ter acesso a isso perguntando para o seu tesoureiro também, ou a equipe de tesouraria. Segundo lugar, a igreja ela deve se movimentar financeiramente dentro de um planejamento, de um orçamento. E isso só pode ser feito quando nós temos condições de, através dos recibos que são emitidos, de sonharmos juntos o orçamento da igreja para cada um dos departamentos e das áreas de atuação que nós temos. Se a oferta não é entregue dentro de um envelope, ela vai ser usada para atender as necessidades da igreja, mas nós não conseguimos nos organizar, porque nós não temos um registro sistemático de doação, e isso atrapalha a organização e o orçamento da igreja. E terceiro lugar, porque essa orientação nos ajuda a nos organizarmos não somente no aspecto espiritual, mas no aspecto físico, material e secular também. O brasileiro tem muita dificuldade em se organizar financeiramente. Recentemente eu ouvi um especialista em finanças dizer o seguinte: o brasileiro ele é muito ousado no que diz respeito a investir. Por isso que a maior parte dos brasileiros hoje em dia é endividada, mais de 50% da população do Brasil, quase 60%. Talvez você faça parte desse grupo. Por que isso acontece? Porque nós somos ousados ao gastar. Nós abrimos contas, pegamos crédito emprestado, cheque especial, mas na hora de poupar, de investir, nós somos relapsos, nós não confiamos. Não vale a pena você investir porque não vai dar certo, vai sumir o seu dinheiro.
Nós, como brasileiros, temos essa característica. Só que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a nossa vida passa a ser diferente. Sabe por quê? Porque aí a gente começa a colocar em prática o que Deus disse que nós deveríamos fazer desde o início. Colocar Deus em primeiro lugar envolve planejamento financeiro e familiar. E esse é o desafio para você e para mim hoje. Ontem nós fizemos o desafio de dividir o dia em 3 partes. Eu espero que você tenha feito, não consigo conferir. Mas eu espero que você tenha feito aquele desafio e agora eu lanço outro. Como família, vocês precisam sentar e estabelecer algumas regras para a saúde financeira de vocês. Primeira regra básica: em hipótese alguma, gaste mais do que a família ganhe. Em hipótese alguma, a renda é X, não gaste X mais 1. Não faça parcelas, não entre em dívidas, não faça isso. Essa é a premissa básica. E se você tem dificuldade, ore a Deus, lute consigo mesmo, mas essa é algo que é indispensável. Como é que você vai identificar isso? Colocando no papel. Lembra do nosso papel de ontem, que a gente dividiu o dia em 3? Hoje nós precisamos de um papel também, para registrar tudo aquilo que nós gastamos e tudo aquilo que nós recebemos. Você precisa fazer isso. Pastor, mas é um exercício cansativo. É verdade, mas você vai fazer isso pelo menos uma vez por mês, talvez não mais do que isso. E vai valer muito a pena, porque você vai ver que consegue administrar melhor os seus recursos sem aumentar o salário. É com aquilo que você tem hoje. Segunda dica preciosa e importante: fuja das dívidas. Se você tem dívida, a sua prioridade hoje é quitar as dívidas, não contrair dívidas novas. Então, corte todos os gastos que não exijam, assim, claro, a sua subsistência. Você precisa sobreviver e a sua família também, sem extravagâncias, é verdade. Mas todo o restante, corte para quitar as dívidas. Elas são uma tremenda de uma armadilha para a sua espiritualidade, para a sua saúde financeira. Terceiro lugar, existe uma ordem de prioridade dos nossos gastos que deve ser seguida dentro do orçamento familiar, que é a nossa tarefa de casa de hoje. E essa ordem é a seguinte: em primeiro lugar, você deve doar. Em segundo lugar, você deve investir. E em terceiro lugar, você deve gastar. Vamos explicar cada uma dessas áreas. Doar. Aqui se encaixa o primeiro Deus, separar o que pertence a Deus nos dízimos e nas ofertas. Primeira coisa que você fizer quando receber qualquer valor, não importa, Deus ele não precisa de valores, ele precisa da sua fidelidade. Separe primeiro o que pertence para Deus, não o que sobra. Primeiro Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. E aqui também é onde você, de forma intencional, separa algum valor, algum recurso para doar para as outras pessoas. Pastor, eu não gosto de doar dinheiro. Compre 1 quilo de alimento. Para um cobertor, um remédio, eu não sei, mas tenha isso no seu plano financeiro, doar de forma sistemática. Isso mostra que você não é dominado pelo seu dinheiro. É a primeira etapa. Segunda etapa, em termos percentuais, você deve separar uma quantia, uma porcentagem para investir. O que é investir? É poupar. Tem diversos tipos de investimento hoje. Você pode buscar um aconselhamento especializado. Eu não sou dessa área, mas você pode conversar no seu banco ou com algum familiar, algum amigo que entende do assunto. Guarde um dinheiro todas as vezes que você receber um dinheiro. É para as emergências, é para os imprevistos, é lá para o futuro, é algo que você não vai mexer. Tem gente que guarda um dinheiro, por exemplo, na poupança, mas todos os meses tira um pouquinho também. Isso não é poupar. Poupar é você deixar lá e esquecer. Não lance mão desse recurso. O que você pode lançar mão é a terceira etapa aqui da nossa pirâmide, que é o gastar. Em média, para você ter uma ideia, entre 60% e 70% do valor que nós recebemos, ele deve ser gasto com alimentos, roupas, contas, entretenimento da família. Não mais do que isso, porque os outros 30% a 40% eles precisam estar nessas duas áreas, o doar e o investir. Pastor, está bagunçando a minha cabeça, está muito difícil.
Então vamos simplificar para que a gente possa então passar a última etapa aqui da nossa reflexão. Entenda que a ideia aqui é nos ajudarmos. Todos nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade e Deus nos dá o conselho ao colocá-lo em primeiro lugar para que nós sejamos mordomos fiéis. Eu não estou pedindo o seu dinheiro. Aliás, o seu dízimo ou a sua oferta não interfere no sustento do ministério, meu como pastor inclusive. Dentro da igreja adventista, o pastor de uma igreja com mais de 1000 membros não recebe mais do que o pastor de uma igreja com menos de 100 membros. Porque a igreja ela não é sustentada pelos ricos e nem pelos pobres. A igreja é sustentada pelos fiéis. E se nunca mais ninguém devolver o dízimo ou oferta, é Deus quem vai sustentar o ministério, porque é isso que Ele faz. Então não se engane, você não está fazendo isso para enriquecer a igreja ou o pastor. Esse recurso não fica com o pastor ou com a igreja, mas pode abençoar outras pessoas. Pegue a sua folha de papel e faça o seguinte, escreva quanto entrou nesse mês. X, vamos colocar em números para ficar mais fácil. R$1.000. Do lado do R$1.000 de entrada, você vai escrever gastos do último mês. Pega um mês para trás para poder fazer a comparação. E anote tudo, todos os centavos que você gastou, até na fruteira, até onde for, não importa. Anote isso daí. Se a conta está desequilibrada, se você tem gasto mais do que 1.000, que é a entrada, não está certo. É hora de pedir a direção de Deus para consertar a sua saúde financeira e começar a cortar tudo aquilo que não é essencial, para que você possa manter o equilíbrio. Depois disso, você vai fazer o seguinte: esse foi o mês passado. Fecha a folha, pega uma folha nova. Para o mês que vem, eu vou receber de novo R$1.000. Esse é o meu salário. Então, o que eu vou fazer agora? Desse 1.000, R$100 é dízimo, eu separo em primeiro lugar, não é por último. Não é quando sobrar e olha, não sobrou o dízimo esse mês. Não é assim que funciona. É primeiro Deus. R$100 de 1.000 é 10%. A oferta é você que escolhe. Vamos criar no exemplo aqui desses R$1.000, 5% de oferta. Então são R$50. Você pode dividir esses 50 pelo número de vezes que você vai à igreja. Então, se você vai, por exemplo, 4 vezes na igreja aos sábados, por mês, você divide esses 50 em 4, 12,50 cada vez e entrega dentro do seu envelope, 12,50 cada vez que você for. Ou você entrega os 50 de uma vez junto com o seu dízimo, no envelope também, ali onde está aparecendo a opção ofertas ou pacto. Primeiro Deus, dízimo e oferta. Separe um valor para você doar para outras pessoas. Então, nesse exemplo aqui, vamos colocar mais 5%. Então, R$100 foi o dízimo, R$50 foi a oferta, R$50 foi a doação. Certo até aqui? Segundo passo, depois de dar, você vai investir. Então, agora eu já não tenho R$1.000, eu tenho 800. Porque primeiro eu fiz a minha doação a Deus, reconhecendo o que pertence a Ele, e ao próximo. No investimento, eu vou investir também 5%, R$50. Nossa, mas é muito pouco, o que vai fazer com isso? Não compra nem um pneu? Guarde lá e não mexa. E agora você tem R$750 para atender as necessidades da família. Tem gastos fixos, as contas, luz, água, e essas são as principais, o gás também, a alimentação. Esse é o essencial. Depois a gente vai equilibrando, roupas, internet. Eu sei que tudo isso é importante e talvez indispensável para algumas famílias, mas você precisa estabelecer prioridades. Em hipótese alguma você vai gastar mais do que os 750 que você tem. Tá certo? Esse é um exercício para hoje. Coloque Deus em primeiro lugar. E eu encerro lendo 2 textos. O primeiro deles no livro de Provérbios, no capítulo 22. Sei que talvez eu esteja levantando algumas dúvidas para algumas pessoas, ou alguns podem estar tendo dificuldade. Você pode procurar a mim ou alguém da área. Eu não sou dessa área, mas o que eu puder fazer para lhe ajudar, eu vou fazer.
Mas se você puder também buscar uma ajuda especializada, não permita que a sua mordomia na vida financeira o atrapalhe de reconhecer as bênçãos de Deus e de enxergar que Ele tem cuidado de você até aqui. Provérbios 22, verso 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso aqui não é uma promessa, é um provérbio. Não significa que 100% das crianças que forem ensinadas nos caminhos do Senhor vão permanecer a vida toda nos caminhos do Senhor. Há um momento em que a decisão ela passa a ser individual. Tem a influência da família, mas é uma decisão individual. Porém, nós temos sido negligentes com as novas gerações no que diz respeito à fidelidade a Deus. Com o templo, como nós vimos na segunda-feira, com o tempo, como nós vimos ontem, e com os tesouros, como nós estamos vendo hoje. Pastor, mas as novas gerações, as crianças e a maior parte dos adolescentes não tem renda. Será que não tem renda? É claro que não tem um trabalho formal, não pode ter, mas, olha, eu não posso dizer todos porque todos generalizam, mas quase todas as famílias, as pessoas que eu conheço, de todas as faixas sociais, recebem um presente no ano que seja, R$5, R$10. E se nem isso houver, a criança pode ser incentivada a ajudar a família e os pais e receber que sejam alguns centavos. Todas as crianças recebem que sejam alguns centavos no ano. É nesses centavos que nós começamos a ensinar. Porque a fidelidade a Deus, de novo, não envolve valores em termos de quantidade. Deus é o dono de tudo. Mas um coração egoísta e ganancioso, ele se desenvolve desde o início, quando nós somos pequenos. E não nos é ensinado que devemos reconhecer a Deus como nosso Criador e o nosso mantenedor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia promove, pensando nisso, um projeto chamado Administrando Valores Eternos. Esse aqui é o envelope deste projeto. Ele nada mais é do que uma série de envelopes. Não é apenas um, ele é um grande, mas que na prática se demonstra em alguns. Então, por exemplo, para ensinar, ele tem um valor didático. Todos os meses, nós deveríamos incentivar as nossas crianças a receber algum valor que seja simbólico. R$1, por exemplo. Então, todos os meses eu vou deixar lá na minha família R$1 no envelope mesada para os meus filhos. Para que serve isso? Nos outros envelopes, ele vai poder fazer o seguinte. Bom, R$1 pode ser dividido em 10 moedas de 10 centavos. Então você vai ensinar o seu filho, a sua filha, que o dízimo de R$1 são 10 centavos. Então, filhinho, você tem 10 moedas. Uma pertence para Jesus, é o dízimo. Mas também, além daquilo que pertence para Jesus, nós temos sido tão abençoados, nós estamos vivos, nós temos uma família, nós temos saúde. Você pode dar uma oferta de gratidão a Deus também. Pode dar outra moeda. Vamos pegar então 10 centavos o dízimo, 10 centavos a oferta, o pacto sistemático. Sobraram 8 moedas. Filhinho, mais um detalhe, tem um outro envelope aqui, um verde. Mas papai, agora só tem 8 moedas. Não importa, o efeito aqui é educativo, não é em termos monetários, você consegue entender? Então você vai pegar agora 2 moedinhas, 20 centavos, e vai colocar nesse envelope aqui, e vai guardar. Todos esses envelopes eles vão indo para este maior aqui, que é o pacote do projeto. Quando chegar o momento de ir à igreja, a criança vai pegar o conteúdo destes 2 envelopes e vai entregar no envelope da igreja, no envelope da criança. E os outros 2, este aqui ele fica vazio, o da poupança vai aumentando todos os meses e as moedinhas que sobraram, nesse exemplo que eu citei, são 6 moedas ou 60 centavos. A criança pode usar com a supervisão da família, claro, naquilo que ela precisar. É simples, mas pastor, isso aí é só para dar trabalho na equipe de tesouraria.
não é a ideia nós darmos trabalho para ninguém, a ideia é nós formarmos valores nas novas gerações, valores que permaneçam pela eternidade. Nós estamos sendo negligentes nisso. E sabe por que estamos sendo negligentes? E agora eu preciso encerrar. Você quer ter acesso a esse material? Procure a liderança do Ministério da Criança da sua igreja e nós estaremos juntos trabalhando nessa área. Mas eu preciso encerrar aqui, eu quero ler um último texto da Bíblia com você, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 25. E acompanhe aqui a leitura, porque esse texto ele é fundamental, e aqui diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele, Jesus, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. E vai continuar com uma outra ilustração. Mas algumas coisas chamam a atenção nesse texto. Em primeiro lugar, essa parábola não está falando sobre dinheiro. Pastor, mas então não tem nada a ver com o assunto que nós estamos estudando hoje, os tesouros. Segundo lugar, essa parábola não está nos incentivando a doarmos ou devolvermos aquilo que pertence a Deus. O que essa parábola está nos ensinando é o seguinte: existe um custo no processo de seguir a Jesus, naquilo que chamamos de discipulado. Pastor, mas que absurdo, a salvação é de graça? É claro que é de graça, ela está disponível e acessível gratuitamente. Mas eu preciso pesar na balança e decidir se vale a pena ou não aceitar a salvação que Jesus me oferece de graça. E é por isso que Jesus está dizendo o seguinte: qualquer pessoa que afirma ser meu discípulo ou que tem o desejo de ser meu discípulo, mas não está disposto a ter um relacionamento de intimidade comigo, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, essa pessoa jamais vai conseguir ser um discípulo, porque ela não confia em mim. Quando eu olho para essa parábola, à luz da mordomia cristã, da fidelidade a Deus, inclusive nos tesouros que Ele nos concede, independente da quantidade de dinheiro, eu entendo que em alguns momentos eu devo fazer alguns sacrifícios. Não é simples, muitas vezes, nós entregarmos aquilo que pertence a Deus. A teoria é simples, mas a prática não é. E você sabe o que eu estou dizendo, porque talvez essa esteja sendo a sua realidade e a minha também. Será que temos sido fiéis na devolução das ofertas a Deus, juntamente com o dízimo? Como mencionei, o dízimo é mais fácil de identificar, porque está estabelecido, são 10%. Mas e o nosso pacto de gratidão? Por que é que nós estamos entregando a Deus aquilo que sobra e não colocando Ele em primeiro lugar? Isso não faz sentido. Isso não nos torna mordomos fiéis e discípulos dignos de serem seguidores de Jesus. Por isso eu tenho um desafio para você e para mim nessa noite ao encerrarmos o nosso momento especial, Primeiro Deus. Hoje é um tempo de fazermos uma reconsagração a Deus. Eu espero que tenha ficado claro que Deus não precisa do seu dinheiro, porque Deus é o dono de todas as coisas. Mas talvez tenha chegado o momento de você e eu restaurarmos o nosso compromisso de fidelidade a Deus de maneira sistemática e organizada. Primeiro, porque isso pertence ao Senhor e nós não queremos roubar a Deus. Segundo, porque Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. E terceiro, porque ao usarmos esse plano de colocar Deus em primeiro lugar, nós vamos nos organizar financeiramente e a nossa vida vai ser abençoada, mesmo que não sejamos milionários. Eu ouvi alguém dizer certa vez, numa apresentação, que o sapato que a pessoa estava usando, ela já o possuía há 10 anos. E ela estava dizendo isso com alegria.
E alguns que ouviram dizendo, nossa, 10 anos, mas poxa vida, alguém ajuda ele ali, né, coitado. Mas ele estava dizendo o seguinte: se você olhar para o meu sapato, ele não parece que tem 10 anos. Mas Deus tem sustentado os meus sapatos. E eles continuam funcionando e atendendo às minhas necessidades, porque eu tenho sido fiel a Deus. Deus tem sustentado os seus sapatos também. Não apenas literalmente, mas você entendeu a ilustração. Deus tem derramado bênção sobre a sua vida que você e eu às vezes não reconhecemos. Por isso hoje é o momento de renovarmos o nosso compromisso e a nossa fidelidade. E entregarmos a Deus o nosso dízimo e as nossas ofertas de maneira sistemática e planejada, colocando Deus em primeiro lugar desde as pequenas gerações, para que possamos transmitir valores que durem para a eternidade. Se você tem o desejo de ser fiel e o compromisso de colocar isso em prática a partir de hoje, eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque em Tua Palavra encontramos orientação para todas as áreas da nossa vida. E sabemos que o Senhor se preocupa com a nossa saúde financeira. O Senhor não quer o nosso dinheiro porque Tu és dono de tudo. Mas nós precisamos ser organizados, reconhecendo a Tua soberania e a Tua bondade, devolvendo ao Senhor os nossos dízimos e entregando as nossas ofertas de gratidão, porque isso faz com que sejamos pessoas mais organizadas, mais felizes e que tenham condições de realizar sonhos, Pai. Nos ajude a sermos organizados, nós estamos assumindo um compromisso neste momento. Ajuda-nos a mantermos um orçamento familiar, um registro de tudo aquilo que temos e de tudo aquilo que temos gastado. Mas jamais permita que roubemos ao Senhor. Nos ajude a colocarmos sempre o Senhor em primeiro lugar, porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Despeça-nos com a Tua paz e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Chegamos ao final do nosso terceiro encontro da série especial Primeiro Deus. E amanhã nós vamos dar sequência ao último dos 4 T's. Não é o encerramento da semana especial Primeiro Deus, mas o último dos 4 T's nós vamos estar estudando amanhã. Eu espero encontrá-lo lá. Que Deus abençoe. Um grande abraço para a sua família.